Oi, gente, boa noite. Olá. Só um minutinho, deixa eu acender a luz aqui. Ei, Lohane. Igor. Ei, gente, vamos entrando, vamos esperar vocês entrarem. Me dá um ok se o som tá bom, tô chegando legal. Ei, Aline. Tudo bem? Eu vou esperar mais um minutinho. Obrigada, Aline. Oi, Laiana. Tiago. Samanta. Gente, o som tá chegando legal? Ok? Obrigada, Paulo. Então vamos lá, né? Vou esperar mais um minutinho que eu tô vendo que tem uns alunos meus entrando aqui. Thaís. Valeu, Samanta, pelo apoio. Boa noite, Vitória. Ei. Então vamos lá, né, gente? Tá chegando mais gente. Thaís. Ei, Simão. Vamos lá. Gente, olha, nós vamos começar falando então. Nós vamos começar falando sobre os cuidados com o recém-nascido, tá? Antes de entrar nos mitos e nas verdades. Vamos fazer uma introdução antes, porque é importante que as mães saibam a importância de cuidar dos seus bebês. Ei, Cecília. Tô vendo aí, Simão. Então, vamos lá. Esse é um momento muito importante para a mãe e para o bebê, tá? E para o bebê, principalmente. Imagina um bebê saindo de uma vida extrauterina, que estava todo protegido, para uma vida, aliás, de uma vida intrauterina para uma vida extrauterina. Então, nos primeiros cuidados, o mais importante de todos é a amamentação. A amamentação é feita assim que o bebê nasce. Ei, Janaína? Assim que o bebê nasce. Então, a primeira mamada ela deve ser realizada na sala de parto. A primeira mamada ela vai proteger o bebê, o estômago do bebê, contra todas as doenças futuras e principalmente contra a alergia. Então, não é ideal que o pessoal na sala de parto, no berçário, eles deem fórmulas para a criança. A amamentação é o primeiro passo e o mais importante. E aí vem o bebê e tá lá na vida intrauterina, vem para esse mundo desconhecido, cheio de barulho. Então é importante que a mãe, nos primeiros dias, ela coloque o bebê num local seguro, sem muitas visitas, com a circulação restrita. Lembrando que a gente está na pandemia, né? Não é nem recomendado visita agora na pandemia. E evitar aquele excesso de visita. E olha, gente, nós temos que ter bom senso também de evitar que visite aquela mãe que já está frágil, acabou de ter o bebê. Logo nos primeiros dias, todo mundo quer ir lá ver o neném, mas não é ideal. E aí, mas tem que ir visitar. Então, a importância, isso já acontece antes da pandemia, que é lavar as mãos. Não beijar o bebê, não beijar a mãozinha do bebê, isso é super importante. Que o lar fique silencioso, né? Pelo menos no primeiro mês de vida. O primeiro mês de vida é o mês de adaptação do bebê. Então, é interessante que não tenha som alto. E depois do segundo mês, ele vai se acostumando a isso, né? E que não saia também para visitar os outros, não saia, não dê volta no parquinho. A partir disso, o bebê vai se acostumando. Outras coisas que são importantes, então, é observar o banho. O primeiro banho ele é dado na maternidade. E os próximos banhos, que são em casa, os pais vão aprender isso lá na maternidade e vão colocar um horário melhor para esse banho, que seja numa temperatura de 36 graus. Porque o bebê, eu vou falar nisso, né, mais pra frente, ele sente frio, ele sente calor, ele não está adaptado. O sistema dele de temperatura ainda não está adaptado a esse ambiente. Oi, gente, tô vendo um monte de gente chegando aí. Trocar a fralda do bebê. Os primeiros dias, eu falo com meus alunos, né? Os primeiros dias, o bebê, mais ou menos os 3 primeiros dias,
as primeiras fezes do bebê chama-se mecônio. Mecônio, ele é escuro, pegajoso, então é importante que troque as fraldas com mais frequência, para esse mecônio não causar alergia na pele do bebê. Depois, essa frequência pode diminuir, principalmente por causa do xixi, né? Essas fraldas de hoje, elas são absorventes. Vera. Outra coisa importante, primeiro vou falar das coisas que são necessárias no cuidado ao recém-nascido e daqui a pouco a gente vai entrar no nosso tema, que são os mitos e as verdades. Então, outro cuidado importante é limpar o narizinho do bebê antes das mamadas. O neném, ele sai da maternidade com uma obstrução nasal. O que é isso? Com o narizinho entupido. Então, quando ele vai mamar, ele engole ar, porque o narizinho ele tem que fazer o esforço entre respirar e mamar. E nessa dificuldade, ele acaba sugando o ar junto. E esse ar faz com que ele tenha muitas cólicas. Então é importante que hoje tem produto específico para limpezinha do nariz, é importante que a mãe jogue um soro fisiológico nas narinas, pelo menos meio conta-gota, antes das mamadas, se ocorrer essa obstrução nasal. Agora vamos para os mitos. Outra coisa, antes de falar dos mitos, vou falar uma coisa importante também. E aí algumas avós aí, alguém que está mais experiente, talvez não concorde. Mas evitar a chupeta. Principalmente antes dos primeiros 15 dias de vida. A chupeta, ela vai causar má formação da arcada dentária. Vai atrapalhar na amamentação, porque pode confundir a criança. Então, não é ideal que dê chupeta para a criança. E importante também, que a gente está falando do bebê, mas que as mães também se cuidem, que a gente tenha uns cuidados com as mães. Não é só o bebê que precisa de cuidados. É um período muito tenso para as mães, para os pais de modo geral, né? O período puerpério, que esse pós-parto, ele é muito importante. A mãe fica muito sobrecarregada. Então, se alguém vai fazer uma visita, ofereça ajuda, mas de verdade. Olha, posso fazer uma comida para você? Posso te ajudar nessa roupa? Porque a mãe vai estar sonolenta, cansada, estressada, o horário de dormir dela não é o mesmo. Então, essas mães, elas precisam de ajuda. E agora nós vamos entrar no nosso tema, né? Que são os mitos e a verdade. Importante ressaltar aqui, gente, que nós devemos respeitar as crenças, respeitar os nossos ancestrais. Muitas crenças não vão prejudicar as crianças. O que nós vamos falar aqui são alguns mitos que podem agredir a criança, né? Que podem causar lesão. Mas tem alguns mitos que depois eu vou citar para vocês, que até os meus alunos falaram, que não vão causar dano. E as crenças devem ser respeitadas. Os nossos antepassados são muito inteligentes. Muitas coisas a gente carrega dele, né? Então vamos lá. O primeiro mito ou verdade. Cortar as unhas da criança. E aí? Eles falam, precisa cortar a unha da criança logo após o nascimento? Mito ou verdade? Escrevam aí. Cortar as unhas logo ao nascer. Mito ou verdade? Alguém? Então eu vou falar. É mito. Não se deve cortar as unhas ao nascer, principalmente nos hospitais. Tanto cortar as unhas quanto furar a orelhinha na maternidade não são recomendados. Por que não é recomendado? Porque pode causar infecção hospitalar. Esses procedimentos são procedimentos invasivos e não devem ser realizados em ambiente hospitalar. Claro que alguns profissionais são capacitados para isso, fazem asepsia, ok, mas o ideal é que espere. E depois, isso mesmo, Simão, para ele não machucar. E depois, corta essas unhas. Tem-se o mito, eu já até dei o spoiler, né? Tem-se o mito que se não pode cortar as unhas antes do batizado. Por que não? Cortar as unhas antes do batizado.
Pode ou não pode? Então vamos lá, gente. Pode cortar a unha antes de batizar? Depende da cultura. Pode. Não vai causar lesão nenhuma ao bebê cortar a unha antes. Porém, há algumas crenças que falam que cortar a unha antes do batizado pode causar mal olhado, alguma coisa assim. Então, o que a gente recomenda para os pais? Corta a unha antes do batizado, porque a unha comprida do bebê, ela pode causar lesões na pele. E eu já vi mães e pais colocando aquela luvinha. Aquela luvinha, ela é de lã, ela pode causar alergia, esquentar o bebê, não é legal. Então, o que a gente recomenda? Corta a unha antes do batizado, guarda aquela unha e no dia do batizado, dá para a madrinha soprar. Resolvemos um problema. Não causamos lesão para o bebê e não desrespeitamos as crenças. Né? Nós da enfermagem estamos muito atentos a isso, porque nós temos que seguir os princípios científicos, aliados também à cultura popular. A gente tem que respeitar. Vamos lá, mito ou verdade? O umbigo deve ser coberto até que caia. Mito ou verdade? Respondam aí. Umbigo coberto. Alguém me fala, por favor, se o umbigo deve ser coberto até que caia? Acho que tá chegando um pouco atrasado para mim aqui, gente. Ok, vamos lá. O umbigo, ele não deve ser coberto, ao contrário do que pensam, tá? Então, o umbigo, o ideal é que lave com sabonete durante o banho. As mães têm muita crença, nossa, muito medo de mexer com o umbigo, assim. Gente, não tem problema, tá? Não tem nada ali que vai causar lesão no bebê. Então, durante o banho, tem que lavar, pode tocar, pode mexer. Então, a gente vai lavar com água e sabão, secar e vai jogar álcool na parte de cima do umbigo. O que não deve é evitar, que aqui tá a parte do umbigo, evitar que nessa parte aqui, que tenha contato com a barriguinha do bebê, caia álcool, porque o álcool pode realmente ferir a pele do bebê. Então é mito, tá? O umbigo não deve ser tampado, o umbigo fica aberto. E o que faz com esse umbigo depois? Moeda? Não, moeda não coloca, ô Daniel. Moeda, o que acontece? Debaixo do umbigo, ele é como se fosse um pedaço do cordão umbilical. Ali por baixo, vou colocar minha mão aqui, tá aberto. Se a gente coloca a moeda nele, aquele orifício, aquele buraquinho que tá lá, ele vai permanecer aberto. E outra coisa, gente, a moeda é totalmente contaminada. Não, moeda não é ideal. Não é ideal também que coloque faixinhas, fumo, teia de aranha, azeite. Essas coisas podem causar lesões do bebê. Lembre que o bebê, ele tem chance de ter tétano, né? Se a mãe não tomou a vacina, e pode causar infecção. Então, nada coloca no umbigo, tá? Enterra, pode enterrar, Simão. Enterra lá na bananeira, enterra na roseira. O que vai fazer depois não tem problema. Pode dar pro cachorro comer, para o dente nascer forte. Mas o que faz com o umbigo? Pode ser feito no caso de umbigo, se estiver estufado? Nada, Claudinei. Quem tá falando comigo? Cleudi. Nada. O umbigo estufado, a gente vai observar até os 5 anos. Se ele permanecer estufado, é hérnia. Aí tem que ser feita cirurgia, tá? O umbigo é natural, gente. Vocês já viram assim uma vaca? Um bezerrinho quando nasce. O umbigo não cai naturalmente? A vaca não faz nada, ele cai naturalmente. Então, ele é uma parte da natureza. Então, se alguém quiser voltar para a natureza, enterrar, não tem problema. Não deve usar faixinha. A faixinha ela pode causar cólica no bebê, tá? Então não é ideal. Atrapalha a respiração. Cleidiane, desculpa, Cleidiane. Mais alguma dúvida do umbigo? Então, lavar no banho, colocar álcool depois, deixar secar. Quanto mais livre ele tiver, mais fácil vai ser a mumificação. O que é a mumificação? Ele cair, ele secar. O umbigo ele pode demorar em média 7 dias para cair,
podendo prorrogar até 21 dias. Então, falem para as mães não ficarem aflitas, porque esse umbigo vai cair qualquer hora. Obrigado, Washington. O bebê, vamos lá, outro mito ou verdade. O bebê deve dormir de lado para evitar o refluxo. E aí, bebê dorme de lado? Obrigada, Marcela. O bidão vai fortalecendo e fechando o umbigo, isso mesmo. Obrigada. Marcela tá aí, cuidado materno-infantil, também especialista nisso, viu, gente? Isso, mumificar e ficar preto e cair, Simão. Vamos lá para outro mito ou verdade, hein? Vamos lá. O bebê deve dormir de lado. O que vocês acham? Bebê dorme de lado? Não, gente, é mito. Muito bem, Simão, é mito. O bebê deve dormir de cabeça, de barriga para cima, tá? A posição correta do bebê é de barriga para cima. Outra coisa, o bebê também não deve utilizar travesseiros, pelo menos no primeiro mês de vida. Então, barriga para cima para evitar o refluxo. E ainda falando nisso, vou aproveitar para falar de dormir de lado, não? Eu já vou adiantar um aqui. Quando coloca o bebê, vamos lá, se é mito ou verdade. Quando coloca o bebê para rotar, tem que dar tapinha para ele arrotar? Me respondam. Quando coloca o bebê para rotar, tem que dar tapinha nas costas? Vai comprar o que, Simão? Não, isso mesmo, ó. Não tem que dar tapinha. É mito, tá? Então as mães costumam colocar, as mães, ou os pais, ou o cuidador, pega o bebê, eu não trouxe a minha boneca aqui, vou pegar ela ali. Pega o bebê e vai sacudindo para ele arrotar, e vai. Não precisa fazer isso. O bebê, ele arrota normalmente, tá? Ele vai dar um arrotinho. E aí, se ele não arrotar, permanece mais um tempo, a simples posição de colocar o bebê na posição ereta faz com que ele arrote. Se ele não arrotar, pode acontecer. Simplesmente significa que ele não engoliu o ar durante a mamada. Acontece se a mãe, por exemplo, tirar aquela obstrução nasal, que é o narizinho entupido, ele pode não arrotar, porque ele não engoliu o ar. Então, não precisa. E aí, gente, tem uma outra coisa que deve ser feita, vocês vão até rir um pouco. É jogar o bebê pra cima e falar, São Brás, São Brás, São Brás. Tá? Isso não funciona, tá? Na verdade, a gente tem que tomar cuidado em sacudir o bebê que tem uma lesão que chama síndrome do bebê sacudido, que é quando se balança o bebê e o cérebro dele é muito pequenininho. A caixa craniana é grande e o cérebro é pequenininho. Se a gente balança o bebê, o cérebro ele vai bater na caixa craniana e pode causar, inclusive, traumatismo craniano. Então, evitar jogar os bebês para cima ou sacudir os bebês. Não precisa bater, isso mesmo. Nem se ele estiver engasgado, viu, gente? Tem manobra para engasgo, que é a manobra de Heilig, tá? Que a gente coloca o bebê na perninha e vai fazer isso aqui nas costas, se estiver engasgado, né? Jogar pra cima e gritar São Brás, não. Joga pra cima pra Deus que puxa, isso mesmo, Simão. Vamos lá, se outro mito ou verdade. O bebê sente muito frio. Mito ou verdade? Coitado do bebê do São Brás. O bebê sente muito frio. Mito ou verdade? Bebê sente frio. Mito ou verdade? Bom, até agora ninguém respondeu, eu vou responder. É relativo, isso do bebê sentir frio, é relativo. No primeiro mês de vida, o centro de controle da temperatura do bebê não está totalmente formado. Então, realmente, o bebê, ele sente frio. Mas tudo com bom senso, tá? Num dia quente igual esse, o bebê tá lá com 1 mês e vai agasalhar demais o bebê, logicamente ele vai sentir calor. Tá? E esse centro, o centro no cérebro, né, que regula a temperatura, ele vai amadurecendo com o tempo.
E aí tem que se evitar o aquecimento excessivo do bebê, com excesso de roupas, touca. Já vi bebês assim, com touca, enrolado na manta, com meia, e tá muito quente. Então, depois que o bebê nasce, ele segue mais ou menos a temperatura da mãe. Tudo tem que ser usado com bom senso, tá? Quando o bebê nasce, ele vai direto ao berço aquecido, porque ele estava numa temperatura mais ou menos de 36 graus dentro do útero para uma de 26. Então, ele sente muito isso, aí ele vai para o berço aquecido. Mas depois disso, é relativo. Usar o bom senso para isso. Outro mito ou verdade? Me ajudem aí. Vamos lá. Não pode encostar na muleira do bebê. Não pode encostar na muleira do bebê. Mito ou verdade? Vamos lá, gente. A muleira do bebê. Vocês sabem o que é a muleira do bebê? Não pode encostar. Verdade? Verdade? Vocês acham que não pode encostar na muleira? Ah, então eu vou ter que contrariar todo mundo. Vou falar o que é muleira. É mito. Tá? Mostra aí onde é. Mostro. A muleira, também chamada de fontanelas, são essas divisões que tem aqui na cabecinha. Tá? O bebê, quando nasce, ele tem essas moleiras ou fontanelas abertas. O que significa isso? Para o bebê nascer, eu já falei isso para alguns dos meus alunos, para o bebê nascer, essas moleiras, elas estão abertas. Elas têm que acavalgar. O que significa isso? Elas têm que juntar uma na outra, dessa forma, tá? Elas se juntam para passar no canal vaginal. Então, o bebê nasce, já viram que o bebê nasce com a cabecinha amassada? Né? Porque essas moleiras acavalgam, elas se juntam para passar no canal vaginal. E depois que o bebê nasce, depois de alguns dias, elas voltam ao normal. Então, aqui, nessa parte aqui, ó, nessa parte, tem uma, tá? E a gente tem outra aqui na nuca. Essa moleira aqui, ela fica aberta. Então, o ossinho tá aqui, ele fica aberto. O que não pode tocar nessa moleira, pode, senão como é que a gente vai pentear o cabelo do bebê, né? Ela tá protegida pelo couro cabeludo. O que não pode é bater, né? Nessa moleira porque tá aberta. Mas a moleira, ela é um indicativo de doenças. Por exemplo, se a criança estiver desidratada, essa moleira, ela vai ficar funda, ela vai ficar para dentro. Então, ela é, na verdade, um ajudador, uma ajuda para diagnóstico de algumas doenças, tá? Então, é mito que não pode tocar. O que não pode, então, é bater nessa moleira. Mas ela fecha rapidamente, assim. Essa moleira de cima aqui, ela fecha mais ou menos com uns 4 meses. E ela se mantém aberta justamente para facilitar o crescimento do cérebro do bebê. Quando essa moleira fecha antes do tempo, o cérebro do bebê não vai acompanhar esse crescimento e ele pode ter algumas lesões cerebrais. Continuando. Algumas pessoas falam para as mães, essa daqui todos os meus alunos vão saber. Seu leite é fraco. Mito ou verdade? Existe ou não leite fraco? Se o bebê dorme sempre apoiando a cabeça do mesmo lado, a cabeça pode entortar. João Vitor, sim, tá? Ele pode ter entorse de postura, porque ele fica sempre do mesmo lado. Pode acontecer sim. É importante que reveze isso. E se permanecer dessa forma, tem fisioterapia pediátrica. Mito que o leite é fraco. Não existe leite fraco. Não existe leite fraco. Eu fico muito triste quando algumas pessoas falam para as mães, seu leite é fraco, seu leite não sustenta, vamos dar um NAN, vamos dar uma fórmula, vamos dar leite vaca. Não existe isso, não existe, a gente escuta muito isso. O que acontece é a forma correta de amamentar. Se a Marcela estiver aí, eu vou pedir para ela fazer uma live de amamentação depois, viu, Marcela? Já estou aproveitando de você. O que existe, então, é uma pega incorreta e uma mamada incorreta. Vamos lá para o correto. O primeiro leite que sai, ele é água e anticorpos. Então, imagina uma mama cheia.
Aquele primeiro leite que o neném vai mamar, ele está tomando a água, portanto, não precisa da água para o bebê. E os anticorpos. Então, aquelas vacinas que as mães, elas tomam na gravidez, né, Marcelo? Aquelas vacinas que as mães tomam na gravidez, os anticorpos vão passar para a criança através do leite materno. Então, é importante que ela mame o primeiro leite, água e anticorpos. E no final da mamada, o último leite que sai, ele tem a gordura, que engorda o neném, as proteínas e as enzimas que vão proteger o bebê contra as cólicas, por exemplo. Então, o que a gente ensina para as mães? Mama primeiro. O que ensina? Vamos lá, voltando isso. Vai dar primeiro a última mama que deu. Por exemplo, se ela deu a mama esquerda, quando o bebê for mamar na segunda vez, ele vai voltar na mama esquerda, que ele vai mamar a gordurinha que engorda o bebê, que está no final da mamada. Depois que ele mamou esse leite que ficou aí retido, ele vai para a mama cheia. Ele vai mamar, então, a água e os anticorpos. Então, o bebê, ele não tem sede, desde que ele mama sempre em livre demanda, sempre que ele quiser, tá? Então, não existe leite fraco, existe pega incorreta, existe mamada incorreta, né? Existe mãe cansada, existe mãe muito cansada que não produz leite. Aquela mãe que fica muita gente em cima, você não consegue dar leite, você não consegue, seu leite é fraco, não sei o que. Realmente vai chegar uma hora que ela não vai produzir por estresse. 80% da produção de leite é durante a mamada. Isso mesmo, Marcela, obrigada. Uma mãe mesmo desnutrida consegue produzir leite para seu bebê? Sim. E uma mãe consegue amamentar, inclusive, gêmeos. Então, uma mãe desnutrida, sim, ela consegue. O leite é tão fantástico, que ele é o nutriente mais completo que o bebê pode adquirir durante a vida. Obrigada, Tati. Vamos lá, outro tema, se é mito ou verdade. Tomar mamadeira deitada pode causar dor de ouvido. Mamadas deitada pode causar dor de ouvido? Parece que o organismo da mãe sente que a criança está doente e ele fica muito amarelo. Depois eu vou falar sobre isso, Thaís. Vamos lá. Tomar mamadeira deitado pode causar dor de ouvido. Mito ou verdade? Obrigada, Marcela. Apoio profissional e familiar. A Marcela é especialista em aleitamento materno, como eu disse para vocês, em cuidados materno-infantis, né? Então, isso mesmo. O Fran, tomar mamadeira deitado pode causar dor de ouvido. Uma amiga está amamentando um recém-nascido e um outro filho de 2 anos. Prejudica? Sim. Prejudica, Vanessa. Quando a criança nasce, ideal... Aliás, nem quando ela nasce. Quando a mulher é engravida, ela já tem que parar de amamentar aquele filho que ela tem. Tá? Inclusive, assim, é muito arriscado, porque produz ocitocina, que é uma substância que pode provocar, inclusive, aborto. Tá? Mas não é ideal, mesmo porque o de 2 anos vai mamar mais que o outro. Então, tomar mamadeira deitado pode causar dor de ouvido? Alguém falou que é mito, outros mitos? Não, gente, é verdade. Mamadeira deitado pode causar dor de ouvido. Por quê? Porque o canal da boca e do ouvido, este canal aqui e da garganta, são todos interligados. Então, aquela criança que mama deitada, esse leite, ele pode voltar para o ouvido, fazer infecção de ouvido e ainda fazer infecção de garganta. Um pouco mais raro, mas decorrente da dor de ouvido. Então, é ideal que essa criança, ela fique ligeiramente inclinada. E outra coisa importantíssima, gente, criança não deve mamar sozinha. Jamais deve mamar sozinha. Elas vão crescendo, a mãe acha que elas estão independentes, que elas podem mamar sozinha, mas não, porque ela pode dormir durante a mamada e esse leite vai para o pulmão, pode causar pneumonia aspirativa, inclusive uma coisa que a gente fala, que preocupa muitos pediatras, chama-se morte súbita, que é essa criança morrer por sufocamento, por engasgamento por causa desse leite. Tá? Eu não tô conseguindo ler todos os comentários, mas daqui a pouco a gente vai ver. Vocês repito as perguntas aí, tá? Então, criança não pode mamar deitada e não deve mamar sozinha, porque sozinha pode causar morte súbita. Inclusive, eu mesma já presenciei uma morte súbita,
que a mãe deixou a criança mamando de madrugada e quando ela chegou de manhã, essa criança estava morta, porque engasgou, né? A criança dorme. Não é bom dar mamadeira, a fisiologia de mamar mamadeira é diferente da sucção do peito. Realmente, é um assunto assim que a gente vai ter que falar com mais calma, viu, Simão? Porque o ideal é que saia do peito para o copinho, que a criança não tome mamadeira, né? Se ela não conseguir, se a mãe sair vai fazer uma compra, vai deixar essa criança sozinha, que ela tire esse leite, deixa na geladeira e quem tiver cuidando, esquente banho-maria e dê no copinho. Gente, o copinho que a gente faz são xícaras, tá? A gente coloca no bebê, ele vai fazer esse movimento, ó, de sugar, esse movimento, tá? Que ele não sabe sugar a mesma coisa que a gente. Ele vai fazer esse movimento, mas ele vai tomar o leite no copinho. Então, a mamadeira não é uma boa opção. Apesar que as indústrias, elas fomentam o uso da mamadeira, mas a mamadeira não é ideal, realmente. Eu já até falei desse aqui, mas vamos lá. Levantar o braço da criança faz passar o soluço. Mito ou verdade? Fez tudo direitinho, né, Samanta? Parabéns. Você é uma boa mãe. Levantar o braço da criança faz passar o soluço. Mito ou verdade? Olha o São Brás aí vendo. Levantar o braço da criança faz passar o soluço. Alguém escreve se é mito ou verdade aí. Tem café com leite para as crianças me largar? Ó, correto, dando café. Mito. Mito, isso mesmo. Então, levantar o braço da criança faz o leite, faz passar o soluço? Mito. Colocar papel na testa. Colocar o papel na testa é verdade. Levantar o braço da criança faz passar o soluço? Mito, tá? O soluço, ele é resultado de uma contração involuntária do diafragma que ele está aprendendo. Então, o bebê estava lá no útero, quietinho. De repente, ele nasce e tem que aprender um monte de estímulo. Ele tem que aprender mamar, sugar, evacuar, engolir, digerir, vários estímulos. E aí, não se sabe por quê que acontece esse soluço, né? Possivelmente é uma alteração cerebral. Então, a gente tem um nervo trigêmeo que está aqui. Ele liga no estômago, né? Aliás, trigêmeo não, perdão. O nervo vago, que a inervação sai direto do cérebro para o estômago. E aí o bebê tem essas crises de soluços, que é cerebral. E aí, levantar o braço da criança não vai passar. Esse soluço, ele passa normalmente, ele cessa normalmente. E aí eu vi alguém perguntando, coloca papel, coloca alguma coisa. Papel e lã na testa, mito ou verdade? Para acabar o soluço. Me falem, o que vocês acham? Colocar o papel na testinha, ou a lã, ou linha, ou qualquer objeto na testa, mito ou verdade que cessa o soluço? Alguém me responde, por favor? Dá susto? Susto não, né, Vanessa? Pelo amor de Deus. É verdade, mito. Ih, estamos aqui. Umas falam que é mito, outros falam que é verdade. Por incrível que pareça, colocar o papelzinho na testa da criança é verdade. Não do ponto de vista da medicina tradicional, mas da medicina complementar. Porque nós temos aqui alguns meridianos, tá? E esse ponto aqui, quando estimulado, né? Nós temos uma inervação aqui. Esse ponto, quando estimulado, não precisa só papel, é o ato de colocar e pressionar. Quando pressionamos esse local, pressionamos esse nervo, cortamos um pouco do estímulo e pode melhorar o soluço. Lembrando que esse soluço, ele cessa normalmente. A comprimir essa área pode ajudar, então é verdade. Vamos lá. Esse aqui que eu vou falar agora são algumas coisas que aconteceram na sala de aula. Thaís, para você. Dar leite de várias mães para criança aguada. Mito ou verdade? Dar leite de várias mães para criança aguada. Vanessa, faz efeito na gente adulta também. Também faz. Dar leite de várias mães para criança aguada. Mito ou verdade?
Dar leite de várias mães para criança aguada. Vai, Vanessa, responde. Você que é craque. Tá rindo, né, Fran? Mito, mito. Mito, muito mito. Gente, esse aí, eu acho que vocês vão até rir. Leva na benzedeira? Pode, Vanessa. Pode levar na benzedeira? Pode. Não vai causar mal nenhum à criança. Só não pode dar leite de várias mães. A gente sabe que o leite materno, ele transmite algumas doenças. Olha só, AIDS, hepatite, todas são transmitidas pelo leite materno. Mesmo que as mães façam o exame durante a gravidez, a gente não sabe como que é a vida dela agora, no pós-parto. Então, nunca, hoje em dia, não existe mais, e não é, existe, não é recomendado mais mães de leite. As mães de leite não são recomendadas por quê? Ela pode transmitir doença para o bebê da outra. A gente não sabe o que ela tem. Vai que ela tem hepatite. Hepatite é uma doença muito séria. A gente fala muito HIV, o HIV tem tratamento. A hepatite não tem. Tem um tratamento que ameniza os sintomas, né? Mas ela não tem cura, a hepatite B. E aí o ideal é que não dê leite de outras mães para a criança. Esse negócio de criança aguada existe, vai da crença de cada um. Não tem problema se cada um tem uma crença de criança aguada. Quer levar na benzedeira para colocar o pezinho para cima, outro para baixo? Não, isso não tem problema, sabe? A religião é sempre bem-vinda, as crenças são sempre respeitadas, desde que nem prejudique a criança. Então pode. Vamos lá. Alguma dúvida aí com criança? O bebê sente muita sede, mito ou verdade? O bebê sente muita sede, mito ou verdade? É mito, tá? O bebê não sente sede, desde que amamentado corretamente. Claro que, se a mãe não estiver amamentando essa criança corretamente no peito, ele vai sentir sede. Agora, se ele estiver mamando toda hora que ele necessita, ele não precisa de sede. Como eu disse para vocês, o primeiro leite que sai é água, então ele tá sem sede. Exceção, se o bebê estiver amamentado na mamadeira, sim, ele vai sentir sede, ele precisa de água. Então, bebê no peito não precisa de água, bebê na mamadeira precisa complementar com a água, sim. Agora eu vou falar alguns mitos ou verdades aqui, vocês vão ver. Alguns eu não vou falar para não causar muita polêmica, tá? Dar banho de sol na criança, mito ou verdade? Banho de sol, mito ou verdade? Alguém responde, por favor? Banho de sol? O banho de sol, ele ajuda na icterícia. A icterícia, popularmente, é conhecida como amarelão. O amarelão, ele é muito comum quando as crianças nascem. Por quê? O fígado da criança não está totalmente formado e o fígado produz uma substância que chama bilirrubina. Essa bilirrubina, ela produz uma coloração amarelada na pele do bebê. E acontece muito quando a criança é prematura ou nasce um pouco antes do tempo, né? Essa mãe também sofreu alguns estresses durante a gravidez, então pode acontecer. Nesse amarelão, que é também... eu vou falar do chá de picão, viu, Daniel? Eu não ia falar, mas eu vou ter que falar do chá de picão. E aí, o que acontece? Para degradar, para eliminar essa bilirrubina, que é essa substância amarela, o ideal é que coloque essa criança no sol. Como a gente está com o sol muito forte, o ideal é que coloque antes das 9, se o sol estiver mais fraco, antes das 10. Do jeito que o nosso sol tá, antes das 9 da manhã, e no máximo 10 minutos. Alguns pediatras estão recomendando 5 minutos somente. Então, coloca a criança totalmente nua,
cobre os olhos da criança e deixa ela de fralda, tá? Porque a área genital é ideal que não tome sol. Então, cobre os olhinhos, coloca a fralda e coloca lá 2 a 3 minutos de um lado, 2 a 3 minutos de outro. Somente isso vai ajudar. Agora, o chá de picão. O chá de picão, ele é um pouco polêmico, tá? Eu andei lendo vários artigos para falar do chá de picão. Todos que foram testados para icterícia, para esse amarelão, foram testados em animais. Ainda não teve testes em humanos. E o único teste que está em evidência para humanos fala que tem que dar o chá de picão durante 7 dias, mas a criança tem que tomar também para ajudar a eliminar. Então, olha só, vamos pensar. Se a criança está em aleitamento materno exclusivo, ela não deve tomar chá. E aí a gente vai dar chá de picão? Então, não tem estudos científicos que comprovem a eficácia do chá de picão. Porém, os estudos comprovaram que ele também não causa alergia. Ou seja, se a pessoa tem a crença que vai melhorar, vamos fazer certo então. 7 dias. E são 20 colheres da erva, viu? Em 2 litros de água. Então, 20 colheres do picão em 2 litros de água para ferver e colocar na banheira do bebê. Vai ter eficácia? Não sabemos. A eficácia realmente é o banho de sol quando estiver em casa. E se essa icterícia, que é esse amarelão, não piorar, essa criança vai para o hospital e ela vai tomar banho de luz. Esse banho de luz chama-se fototerapia. É bom assim? Então usa, porque não vai prejudicar a criança, tá? Não vai prejudicar a criança. Vamos para outro mito ou verdade aqui. Guardar o 7º dia. Guardar o 7º dia. Tem-se uma crença que no 7º dia de vida do bebê, esse bebê não pode receber visita, ninguém pode ver. Isso é mito ou verdade, gente? No 7º dia, a criança não pode receber visita. Mito ou verdade? Minha mãe colocava o pé inteiro de picão. Não sei. Vamos lá. É mito hoje em dia. Antigamente, muitas crianças, antigamente mesmo, assim, no começo do século XX, muitas crianças morriam de tétano. E o tétano é conhecido como mal dos 7 dias. Porque o tempo que se manifesta, ou seja, manifesta os sintomas, é no 7º dia. Então, como as mães não eram vacinadas, as crianças no 7º dia, que é onde o tétano estava mais forte, elas morriam. Aí criou-se a crença que no 7º dia as crianças morrem se receber visita. Hoje em dia, nós temos a vacina para gestantes, que é a tríplice celular, chama DPTA, que é a vacina tríplice celular, que é a vacina de difteria e tétano, que a mãe toma durante a gravidez. E durante 60 dias, durante 2 meses, as crianças estão protegidas contra o tétano. Tanto que a primeira vacina da criança, quando ela vai na unidade de saúde, a primeira vacina da criança contra o tétano é com 2 meses. Justamente quando esse efeito da vacina da mãe está acabando na criança. Então, não tem essa crença mais, isso mesmo, não tem essa crença mais que tenha tétano, porque as mães estão vacinadas. Hoje a gente sabe que as mães estão vacinadas desde criança, né? E tétano por causa do umbigo também. Sim, pegava tétano na maternidade, na hora do parto, né? Pegava tétano no umbigo, mas hoje sabemos que por causa da vacinação, esse risco está diminuído. Não é que não exista, tá? Está diminuído. Se vocês lembrarem algum mito ou verdade aí, ou mito que seja, anotem aqui pra mim que eu vou falar. Vamos falar mais um aqui. A gente tá quase encerrando já. Vamos pegar mais um. Esse aqui, ó. Colocar água do banho na boca da criança para ela se acalmar. Colocar água do banho na boca da criança para ela se acalmar. Achei que tétano é só porque tá ferrujado? Sim, porque o tétano não é só ferrugem. O tétano ocorre por lesões. Por lesões mesmo. Tipo, cordão umbilical que foi cortado, corte de tesoura, machucou o pé no prego, entre outros. Vamos lá, o que eu falei aqui então? Colocar água do banho na boca da criança.
ajuda ela a se acalmar. Gente, eu já vou falar de cara. Já falei do batismo, ô Vanessa. Você não vem atrapalhar minha live não, hein? Olha só, não pode dar água do banho para criança, gente. Imagina só, a criança está, às vezes ela está com restos de fezes, sabonete, shampoo, cai tudo naquela água e vai dar aquela água para a criança. Então isso é mito, isso é uma das crenças que são dos nossos ancestrais, mas é uma crença que pode ser prejudicial. Então algumas a gente tem que respeitar e a outras a gente tem que olhar com mais carinho, porque uma crença como essa pode causar dano ao bebê. Vamos lá. Dá colostro de vaca da bezerra para criança aguada. Dá colostro de vaca para criança aguada. É mito. Imagina só, um colostro de vaca, ele é para o bezerro, né? Assim como o leite da mãe é para a criança, o leite de vaca é para o bezerro. O colostro é o primeiro leite que sai da vaca e ele está sujo. Se alguém já teve a oportunidade de ver, ele sai amarelo e com sangue. E é um leite muito rico em proteína para o bezerro. Só que esse excesso de proteína ela pode prejudicar a criança e causar sérias alergias. Então, não é ideal que dê colostro de vaca para bebê para criança aguada. Aguada a gente tem outros métodos. Para criança com asma dá certo? Não, Vanessa. A asma não tem cura, gente. A asma, ela começa. O que acontece que as pessoas acham que não tem asma? As crises de asma elas são mais frequentes na primeira infância, que a gente fala até os 5, 7 anos. Depois de 7 anos, essas crises amenizam. A asma nunca cura. A asma, gente, é que as pessoas chamam de bronquite, bronquite asmática, asma brônquica, sei lá outros nomes que tem por aí. Então, depois dos 7 anos, as crises amenizam. Pode ser que a criança nunca mais tenha crise de asma. Mas o colostro de vaca não melhora, porque a asma é alérgica. Aliás, o colostro, ele pode piorar a asma. Seu pai mandou... Mais alguém? Algum mito aí? Vou falar mais um aqui. Não deixar a criança olhar no espelho. Não deixar a criança olhar no espelho. Mito ou verdade? Asma é asma e pronto. Isso mesmo, Samanta. Marcela ASL. Não deixar a criança olhar no espelho é mito. É mito do ponto de vista científico, tá? Do ponto de vista científico, não tem nada que faça com que essa criança não possa olhar no espelho. Mas, do ponto de vista cultural, como eu disse, as crenças têm que ser respeitadas. Sim, devemos respeitar. Se aquela família acha que a criança não deve olhar no espelho, não tem mal nenhum em afastar essa criança do espelho. Não vai causar dano nenhum à criança. Então, são crenças que a gente respeita. Agora, vamos lá, gente. Mais alguma crença ou mito que vocês queiram falar? Que a gente já está encerrando a nossa live. É necessário que a criança se olhe no espelho? Thaís, é necessário que a criança se olhe no espelho? Quando ela tem 1, 2 anos, é necessário para ela se reconhecer, tá? Isso é necessário sim. Quando é bebê, o espírito da criança fica olhando, Daniel? Eu não sei. Pode ser que sim, tá? Eu não sei essa crença. Mas com bebê não tem problema. Mas depois é importante que isso seja um estímulo para o bebê, sim. Mais alguma crença aí, gente? Vocês querem escrever? Leite com manga mata? Mata, você já morreu, Marcelo? Eu lembro de você tomando. Vamos ver mais... Vamos ver mais algum. Vou colocar a criança. Tô procurando mais algum aqui que... Assoprar a muleira para desengasgar. Assoprar a muleira para desengasgar. Gente, não funciona, tá? Não funciona. Assoprar a muleira, jogar para cima, gritar São Brás.
Isso realmente não funciona, né? Pode ser que a criança se assuste um pouco né, e volte, mas o engasgo, ele tem que ser tratado com carinho, porque o engasgo pode levar à morte da criança, que a gente chama de morte súbita. Pode dar, inclusive, parada respiratória, tá? Então, se ele tiver engasgado, tem que fazer aquelas manobras. Coloca o bebê um pouquinho inclinado para baixo e dá tapas nas costas da criança, tá? Pode rolar uma live sobre Chantala? Leidiane, vou pensar. Eu gravei um vídeo sobre isso, tá no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube chama Enfermagem em Prática, tá? Eu gravei um vídeo. Gente, vê se tem mais alguma, porque a gente já tá encerrando, já tá acabando nosso tempo. Vamos lá, Vanessa. Simão, mais alguma crença? Thaís, que tá aí. Vira o vento? Simão, você tá me colocando em situação muito difícil. Muito difícil. Gente, eu não sei se vira o vento, não, tá? Mas assim, vira o vento, quer levar na benzedeira, que ela vai colocar uma perninha lá, não tem problema, tá? Não tem problema. Isso não causa lesão na criança. Então, você acredita que vira o vento, vai levar na benzedeira e ela vai resolver? Leva na benzedeira, tá? Ó, já benzi também, tá? O chá de funcho é bom pra cólica do baby? Não, Cleidiane. Gente, chá de funcho, criança não deve tomar chá. Criança que esteja no aleitamento materno exclusivo, ou seja, só mamando no peito, não deve tomar chá. Então, as cólicas, elas são inevitáveis até o 3º a 4º mês de vida. E acontece muito porque a criança engole ar durante a mamada. Então, os chás, a gente fala para as mães tomarem o chá, que vai passar o efeito no leite materno e não a criança. Nas cólicas, o ideal é que a gente faça compressa. A gente pode fazer a camomila, fazer uma compressa de camomila e colocar no abdômen do neném. E fazer algumas massagens. A gente pega a perninha, faz esse movimento com a perninha assim, ó, que vai ajudar a aliviar as cólicas. Mas tomar o chá não é ideal. As coisas que colocaram no umbigo, Geice, que não deve, né? Então vamos lá. Fumo, azeite, teia de aranha, que eu já vi também, pó de café, não deve colocar. Quantos dias é normal um bebê ficar sem fazer cocô? Ah, ótima pergunta, Daniel. Um bebê que mama só no peito, ele pode ficar até 10 dias sem fazer cocô. Quando ele estiver só no peito. Por quê? Ele mamou todos os nutrientes. Então, ele não tem o que eliminar. Então, às vezes, as mães ou os pais ficam preocupados. Nossa, tem 2, 3 dias, o bebê não faz cocô. Mas é normal. Se ele tá só no peito, é normal. Agora, se ele tiver com fórmula, mamadeira, tem que ver que ele tem que evacuar todos os dias. Fumo não é bom, não. Fumo, gente, o fumo, imagina, se vocês vissem como que faz o fumo, com as mãos, o fumo é totalmente contaminado. Lembra que aquela área do umbigo é uma área que a gente tem que limpar justamente para não ter lesões, infecções. Então, o fumo, ele é contaminado, não é ideal colocar. Faixa no umbigo, não. Faixa no umbigo não é ideal, que pode causar cólica no bebê. Não temos mais perguntas? Mais alguma pergunta? Manda um beijo pro marido. Beijo pro marido da Daiane. Binho, beijo. Gente, essa foi minha primeira live. Confesso que eu fiquei bastante ansiosa e nervosa também. Me perdoe os erros, tá? Ei, Marcelo, te notei aí. Beijo, Samanta. Beijo, Fernanda. Beijo, Luciana. Beijo, mais alguém que tá aí. Beijo pra todos os meus alunos. Obrigada, gente. Fiz essa live especialmente para vocês. Cobreiro. Vou falar sobre o cobreiro. Cobreiro, na verdade, é herpes. Então, o cobreiro não tem cura. Porque o herpes é uma doença autoimune. Ou seja, se a gente está estressado, cansado, a herpes aparece. É a mesma herpes que dá na boca, ela pode dar em outros locais do corpo, é chamada de herpes zoster. Então, da mesma forma que ela aparece, ela desaparece.
Tem alguns tratamentos para isso que ajudam. Ei, Jennifer, alguns tratamentos que ajudam, né? Alguns antivirais, mas infelizmente o cobreiro não tem cura, igual a herpes. A herpes está aqui, aparece. Aparece naquele dia que a gente nem pode aparecer, né? Desaparece. Mas se baixa a imunidade, estressado, cansado, nervoso, aquela herpes volta. Fez uso de antibiótico, use algumas medicações, abaixa a imunidade. Salva a live sim, gente. Eu posso repetir para vocês depois, tá? Qual é o nome do meu canal? Enfermagem em Prática. Ainda tô gravando alguns vídeos, viu, gente? Não tá pronto ainda tudo, não. Então, tá? Mais alguma questão? Vamos encerrar, então? Baixou a imunidade, já era, realmente. Ah, inclusive, voltando nesse assunto de herpes, gente, é o seguinte. Quem teve catapora na infância, que é varicela, né? Quem teve varicela na infância, tem o vírus da herpes, que é o mesmo vírus. Então, a pessoa teve catapora na infância, nunca mais teve nada, aparece uma herpes. Aí fica pensando, beijei alguém? Beijei o orelhão? Beijei o celular? Não. Você já tem o vírus, a sua imunidade baixou, e aquele vírusinho da catapora que você teve lá na infância aparece aqui, na forma daquela ferida horrorosa. Abraço, Ediane, obrigada. Thaís. Gente, segue a Vanessa no TikTok, tá? A Vanessa é minha irmã, que tá aqui comentando bastante coisa. Mara, um abraço. E ó, a gente vai encerrando por aqui. Gratidão por vocês estarem aqui. Muito obrigada. Se vocês quiserem, a gente pode pensar no outro tema da próxima vez. Até mais. Beijo. Obrigada, Simão. Mara, beijo. Paloma. Luciana. Então tá bom, estou encerrando.